Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então já fomos bem motivados nas palavras de acolhida inicial, celebrando então neste ano vocacional o dia da oração para as vocações, porque o Evangelho fala do bom pastor. Nós temos o bom pastor que é São José. Interessante também o canto, o morto onde está a tua vitória, porque desde a igreja primitiva já o povo teve essa devoção de São José como padroeiro da boa morte. Claro, porque quando ele faleceu, devia ter ao seu lado Maria e Jesus, padroeiro da boa morte. Então, a morte onde está a tua vitória. Nós celebrando a novena, terceiro dia, queremos renovar a nossa fé. Essa igreja, antes de eu nascer, foi inaugurada em 1955 e foi dedicada a São José Operário. E de festa litúrgica, 1º de maio, amanhã, nós vamos fazer a missa solene no próximo domingo e com a nossa festa social também. Então, desde lá, o povo desenvolveu essa devoção que alimenta a fé. Alimenta a fé, o momento da novena, para meditarmos, para nos relacionarmos melhor com Deus, para entrarmos na porta certa da vida, para termos o trabalho adequado e honesto para o sustento da família, São José, para cuidarmos da família, São José, um santo tão poderoso e que é o nosso padroeiro. Queremos acolher a todos. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Irmãos e irmãs, meditemos essa palavra de Deus sempre tão rica nesse domingo das vocações. O mundo todo reza pelas vocações.
Nós no Brasil temos também o mês de agosto, o mês vocacional. Cada fim de semana rezamos uma vocação, mas universalmente é esse quarto domingo da Páscoa que apresenta este Evangelho do Bom Pastor, hoje da porta do redil, que é Jesus, eu sou a porta, e que conduz para a vida. É claro que essa imagem da porta, ela é um pouco estranha, ela é enigmática, mas nos ajuda a compreender a missão de Jesus, que ali no meio da leitura desses poucos versículos do capítulo 10 de São João, diz que Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, não é que, mas o texto grego não tem a palavra parábola, tem uma outra palavra, paroimia, que não temos um correspondente em português e nem em italiano, em muitas línguas não tem. Então se traduz por parábola, mas o que significa exatamente? É um discurso enigmático, é um discurso que traz um enigma que precisa ser decifrado, interpretado. E qual é esse enigma que está por trás ali? E aparece logo esse enigma por dois elementos muito fortes no texto. Primeiro, que este redil, ele não traz a palavra própria para redil, mas uma palavra grega que significa aulé. A palavra grega aulé, que significa um átrio, um pátio. E 177 vezes na tradução grega do Antigo Testamento aparece essa palavra. Ela nunca se refere a um lugar bucólico das ovelhas, ou um redil, ou um curral. Sempre se refere a um espaço no átrio do templo. E no próprio São João a palavra aparece de novo, depois quando Jesus é levado para o pátio do sumo sacerdote no templo aulé. Então, o que significa que nós não estamos aí no campo com essa imagem bucólica, paradisíaca do pastor que cuida das ovelhas, mas nós estamos num ambiente bem conflitivo, que é o ambiente que tem em Jerusalém, em torno do templo, porque o templo é que vai arrancar a condenação, a morte de Jesus. É a religião, são as falsas religiões que são ladrões, e os ladrões e assaltantes. E por isso que Jesus diz que quem entra por outro lugar, ele é ladrão e assaltante, e ele é a porta. Ali Jesus está ali no templo, tem uma porta do templo que se chama Porta das Ovelhas. Provavelmente eles estão vendo ali os judeus que entram por essa porta e entram na porta do templo para procurar o pastor eterno, o Supremo, que está dentro, lá no Santo dos Santos, Javé. E entram por aquela porta e Jesus diz: eu sou a porta. Nós já ouvimos muitas vezes desde criança que Jesus é que abre a porta do céu, mas para entrar na porta do céu nós temos que passar por ele. Para encontrar Deus verdadeiro, temos que passar por Jesus. Ele é o rosto do Pai. Qualquer religião pode até usar o nome de Jesus, mas se não faz aquilo que Jesus fazia, o amor, o perdão, o serviço, não é. Pode até usar o nome, e pode ser até uma autoridade da igreja, está longe de Cristo, longe de Deus. Jesus é a porta para Deus. Se quisermos encontrar Deus, temos Jesus. E que bonito, é por isso que diz também, ele as conduz para fora, as que são suas conduz para fora do quê? Para fora do templo de Jerusalém, porque não é aquela religião. E então fala essas coisas também aqui nos Atos dos Apóstolos. Nós vemos por que Jesus foi rejeitado e como hoje também, ou é manipulado para se tornar uma fonte de renda para muitos falsos pastores. Mas aqui diz claramente, né? O que devemos fazer quando eles perguntam para Pedro, naquele dia de Pentecostes que falava nos Atos dos Apóstolos, o que devemos fazer? Convertei-vos e cada um de vós receba o batismo em nome de Jesus Cristo. Quer dizer,
se convertam para Jesus Cristo, sejam batizados, se ensopem desse amor, dessa verdade que é Jesus. Mergulhem neste amor de Deus que é Jesus Cristo. E diz alguma coisa a mais, e diz, para o perdão dos vossos pecados. Vejam, então se nós obtemos o perdão dos pecados em Jesus, isto não sustenta mais o templo de Jerusalém, para o qual era preciso ter dinheiro, entrar naquele comércio enorme que havia dentro do templo, e que Jesus pega um chicote para expulsar aquele comércio lá de dentro. Não façais a casa do meu pai um covil de ladrões. São ladrões e assaltantes, como hoje tiram o leite da boca das crianças para servir um Deus, um ídolo inventado, ladrões e assaltantes. Jesus os expulsou dali. Então, se eu quero o perdão dos pecados, não preciso ter dinheiro, entrar no templo, comprar um animal que era de 4 famílias que por séculos ficaram explorando aquele templo de Jerusalém, todo o comércio. E Flávio Joséfo diz que aquele casal de rolas que Maria e José ofereceram como sacrifício para o resgate do primogênito prescrito pela lei de Moisés, aquele casal, um casal de rolas chegava a ser vendido 150 vezes, porque não matavam e ofereciam no altar, mas botavam lá de novo para vender de novo, para vender de novo, e assim por um comércio, as religiões, as falsas religiões. Por isso é um discurso enigmático. E Jesus caminha na frente do rebanho, elas escutam a sua voz e o seguem. Belíssimo evangelho. Tudo isso nos coloca diante deste grande pastor também, que é São José, que amou Jesus com amor de pai. E ali nós podemos ver, então, nesta passagem bucólica também, o que é o pastor, o que é José, o que era um pastor no tempo de Jesus. O pastor não é só um guia do rebanho, ele não é um funcionário. Jesus, numa das palavras, diz, o mercenário, ele não cuida do rebanho, ele não defende quando o lobo ataca. E agora o pastor defende. Não é simplesmente um guia, um mercenário que explora o rebanho, mas ele é um companheiro de vida total. O pastor passa a vida com o rebanho, dia e noite. Sofre com o rebanho tudo. A sede, o cansaço, a fome, o calor escaldante do dia, o frio da noite. E tudo que o rebanho passa, o pastor está lá. Mas é claro que o rebanho, ele conhece a voz do pastor e sente a segurança do pastor. Por isso nós também, dizia no início, a vocação para a vida religiosa, devemos ser pais, mas também a vocação de pai. Na maior parte dos países do mundo, o Dia dos Pais não se celebra no segundo domingo de agosto, mas no dia de São José, 19 de março. Porque ele é o modelo de pai, de pastor. Não é alguém ausente. Ele está ali, convive, cuida da família. Jesus aprendeu, como diz o Papa na carta, o ofício, e escrevi também no Carpinteiro, né, que Jesus, ele descobriu, teve a alegria de experimentar o pão, comer o pão, fruto do próprio trabalho. Aonde que ele aprendeu isso? Na rua? Não, com José. Convivência dia e noite. Por isso ser pai não é dar coisas ou conquistar, quem sabe, que conta bancária, ou que status, ou que propriedade. Ser pai é outra coisa. É dar essa segurança, é dar essa presença. Por isso que muitos talvez tentam compensar isso com presentes, porque eles se dedicam só para as coisas materiais. Então, presente, então é uma maneira
de o pai se tornar presente na vida do filho é dando um presente, mas não é isso que o filho precisa. E vejam que sociedade estamos criando, de violência. Ela se desfaz, sofre o terror da dissolução, de crises, de tudo que é tipo. Temos que aprender, temos que ter devoção a São José, invocar o seu nome, ter o presente na nossa vida, o trabalho digno, o sustento, a presença. É isso que nós queremos pedir, porque também a nossa vida ela ganha um sentido exatamente em Jesus Cristo, que é a porta. E Ele nos conduz para Jesus. Imagina esse grande santo, né? Que nós temos como modelo, como patrono do nosso trabalho, da nossa família, São José. Vamos colocá-lo bem no coração, para que Ele nos faça sair também dos nossos vícios, das nossas convicções, para seguir o amor de Deus na nossa família, na nossa comunidade e transformarmos assim a nossa sociedade. Fiquemos de pé.